Unidade 1. Tecnologia. Corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.1. Conteúdos. Reaproveitamento do lixo por meio da reciclagem. Desenho. Habilidade. Aprender, relacionando e apreciando objetos, imagens, concepções artísticas e estéticas, observando a conexão entre essas produções e a experiência artística pessoal e cultural do aluno. Nós vamos começar nosso conteúdo colocando um desafio para vocês. Vamos ver o nosso desafio do dia? Então, o nosso desafio do dia diz o seguinte: ao observar as imagens, o que poderia ser feito para torná-las úteis novamente para a sociedade? Aí nós temos duas imagens. E o que nós poderíamos fazer com esses objetos que estão nessa imagem para ser útil para a sociedade novamente? Ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre que exatamente. Eu escolhi essa imagem. Então essa imagem ela fala muito, né, a questão principalmente dos lixos que são jogados nos rios, nos mares e igarapés. Eu vou jogar só esse papel. Eu vou jogar só essa tampinha de refrigerante. Só uma tampinha. Mas já pensou se todas as pessoas pensassem ao mesmo tempo de jogar uma tampinha também? Olha aí o que nós temos. E esse lixo, o que nós podemos fazer para não ser tão danoso ao meio ambiente? Então, nós podemos fazer a reciclagem. E a arte também, ela está dentro desse tema, a reciclagem, transformando o lixo, materiais reciclados, né, em obras de arte. E nós vamos falar sobre a reciclagem primeiramente. Vamos ver? Então, a reciclagem. Reciclagem. A palavra reciclagem difundiu-se a partir do final da década de 1980, quando foi constatado que as fontes de petróleo e de outras matérias-primas não renováveis estavam se esgotando rapidamente e que havia falta de espaço para a disposição de lixo e de outros dejetos da natureza. Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos para serem utilizados novamente. Então, quando nós falamos, existe um conceito que as pessoas dizem: isso aqui é lixo. O lixo, ele não é reaproveitado, tá? O lixo, ele não é reaproveitado. O material reciclado, sim. O lixo, ele vai se transformar, vai até ter chorumes, não é verdade? Aquele líquido não é reaproveitado. Mas o material reciclado, sim. A arte, ela não vai trabalhar com lixo, ela vai trabalhar com materiais recicláveis, ok? Então, dentro desse conceito, o que seria o material orgânico? Vamos ver? Então, o que seria esse material orgânico que nós vamos denominar de lixo orgânico? Qualquer coisa que tenha origem animal é considerado material orgânico, tá? Animal, vegetal, é considerado um lixo orgânico, folha, restos de alimentos e etc., que vão se decompor rapidamente no meio ambiente. Então, é um lixo orgânico. E o que seria um lixo inorgânico? Vamos ver? Então, lixo inorgânico. Tudo que não tem origem biológica é considerado material inorgânico. Aí tem alguns exemplos. Quer dizer, todo material que é industrializado, ele não é um material, o quê? Orgânico, ele é inorgânico. A reciclagem de materiais diferentes e sua reutilização ou reaproveitamento, além de desenvolver a consciência ecológica, abre amplas oportunidades aos artistas. Então, dentro do mundo da arte,
Tanto material orgânico quanto inorgânico são utilizados, né, para quê? Fazer a sua parte com a natureza, para que não seja descartada. Então, esse material, os artistas principalmente utilizam esses materiais que são descartados, né, pelas pessoas e reaproveitam para fazer obra de arte. E essa obra de arte, ela teve um nome que foi chamada de arte povera. Então, a arte povera, gente, é o quê? Ele vem do inglês por art. Foi um movimento artístico de vanguarda surgido na Itália na década de 60 e que significa literalmente, o que significa arte povera? Arte pobre. Não é que as pessoas de baixa renda vão fazer essa arte, não. É porque vai ser utilizado materiais que não vai ter custo financeiro. Ele vai ser retirado da natureza, que foi descartado pelas pessoas, e qualquer pessoa pode fazer a arte povera. Aí você, continuando, vamos ver mais um pouquinho sobre a arte povera. O termo arte povera foi cunhado pelo crítico e historiador da arte italiano Germano Serlandi em 1967. Olha só, 1967, mais de 50 anos já existia essa denominação da arte, arte povera, no catálogo de exposição Arte Povera, tá? Ocorrida onde? Em Veneza. Continuando, a ideia de movimento povera, que se destacou na pintura, escultura, instalação e performance, era de fato propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao empobrecer a arte, empobrecer entre aspas, não é verdade? E trazer à tona sua efemeridade através da utilização de materiais simples e naturais. Vamos ver alguns artistas que utilizaram essa arte? Vamos lá? Então, aqui nós temos os principais artistas dessa arte, tá? Giovanni Anselmo, 1934, escultor italiano e um dos principais representantes da arte povera na Itália. Então, aí vocês estão vendo as obras de arte dele, certo? Utilizam materiais que foram descartados para transformar em arte. Vamos ver outro? Mário, o artista italiano, né? Ele faleceu em 2003, mas ele tem aí essas duas artes, tá? Que é o iglu de pedra, não é? Que vocês estão vendo aí. Tudo feito com placas que foram descartadas, placas de metais que foram descartadas e eles utilizaram para fazer a obra de arte. Continuando, a Marisa, tá? Então, escultora italiana e viúva do artista Mário, também foi destaque com obra de arte povera. Aí mais uma obra de arte, duas imagens mostrando essa escultura, né? Escultura viva e sem título. E nós temos mais um artista, vamos ver? Michelangelo, né? Em 1933, pintor e escultor italiano, considerado um dos protagonistas do movimento de arte povera, com destaque para as obras de escultura, pintura, instalação e performance. Aí ele faz, justamente dentro da sua arte, ele faz um protesto contra o consumismo de roupa. Várias pessoas têm roupas que nem usam, mas estão guardadas ali dentro do seu guarda-roupa. Ok? Então vamos continuar. Nós temos o quê? A quantidade de tempo que leva para esse material industrializado se decompor na natureza. O papel, de 2 a 4 semanas. Palito de fósforo, 6 meses. Papel plastificado, de 1 ano a 5 anos. Chiclete, 5 anos. Latas, 10 anos. Couro, 30 anos. Embalagem de plástico de 30 a 40 anos para se decompor. Lata de alumínio de 80 a 100 anos. Tecidos de 100 a 400 anos. Vidros, 4.000 anos para se decompor. Pneus é indefinido. Garrafa PET também indefinido. Ok? Nós temos agora a land art, que é um outro estilo de obra de arte, que vai trabalhar com artes propriamente biológicas, tá? Orgânicas, tá? Quer dizer, orgânicas, que são descartadas da natureza. Aí nós temos várias imagens que mostram a land art, ok? Foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte. Ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e Europa. Vamos ver mais algumas imagens?
Aí nós temos o termo land art, se traduzido corresponde à arte da terra, e tem como principal característica a utilização de recursos provenientes da própria natureza para o desenvolvimento do produto artístico. Vocês estão vendo que obras lindas, não é verdade? Tudo tirado da natureza. Vocês perceberam a quantidade de tempo que leva alguns materiais que nós descartamos no meio ambiente e como ele vai agredir esse meio ambiente com o tempo que ele vai levar? Pois é, então nada melhor do que reciclar, do que cuidar. Nós vimos a land art, que traz justamente o quê? O material orgânico, que são descartes, pedras, folhas, criam toda uma composição artística, trabalhando com as cores da folha, verde, amarelo. Então, isso aí também é chamado de land art, quando trabalha esses materiais que são descartados pela natureza, como folha, pedra, galhos de árvores. Viu aquele desenho na praia, aquele rapaz que ele faz um trabalho totalmente de ondas, trabalhando as linhas sinuosas, né, na praia, fazendo um desenho, uma composição plástica? Então, essa arte também é denominada de land art. E a arte que é feita através do descartes é povera, que significa o quê? Arte pobre. Não é que o pobre vai fazer a arte, não é proibido, mas é uma arte que é feita com materiais que é acessível, um material reciclado. Então, utilizando isso, então essa arte povera que já tem mais de 50 anos, desde quando surgiu, né, esses artistas criaram esse termo para trabalhar justamente esse reaproveitamento de material. Nós não estamos trabalhando com lixo, nós estamos trabalhando com materiais reciclados. E quando você pensar em jogar um chiclete, uma tampinha no meio ambiente, você lembra daquela nossa tabela que nós mostramos para vocês, quanto tempo leva para se decompor. Vocês imaginavam que um tecido jogado na natureza leva 400 anos para se decompor? Um pneu é incalculável, uma garrafa PET jogada no rio, jogada no igarapé, é indefinido, não se tem ainda o tempo que ela vai levar para se decompor na natureza. Então nós temos que ter essa consciência também e aprender a fazer reutilização. Com certeza, aí no ambiente onde vocês moram, várias pessoas trabalham com essa reciclagem de material. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo da aula de hoje, o que será que nós vamos falar agora? Aqui, um desenho, uma parede rupestre, a arte na pré-história, que desenhava nas paredes. Hoje, o grafite. Então, desenhos, milhões e milhões de anos, de um para o outro. Nós temos a arte rupestre da pré-história e nós temos o quê? O grafite, a nossa atualidade. Que trabalham com o quê? Através do desenho. Então, as técnicas do desenho são variadas. O suporte, o que é o suporte? O suporte é onde o artista vai fazer o seu desenho. Vários alunos agora fizeram desenhos numa folha de A4, numa folha de ofício, na folha do seu caderno. Isso aí é o suporte. Se eu vou pintar numa parede natural, como o homem da pré-história fazia, eu estou fazendo uma arte rupestre e o meu suporte é a parede da caverna. Se eu vou fazer um grafite, eu vou usar uma parede que já foi construída pelo homem, industrializada, e eu faço o meu grafite também. O meu suporte vai ser a parede, mas uma parede construída, não é verdade? Ok, então nós vamos falar sobre o desenho, tanto na pré-história como nos dias atuais, que é o grafite. E quais são essas técnicas de desenho? Vamos ver primeiro o conceito sobre desenho, ok? Vamos lá? Então, o desenho é a arte de representar ou criar formas utilizando materiais como lápis, carvão, pincel e etc., né? Diferencia-se da pintura e da gravura, por ser considerado tanto como processo quanto como resultado artístico. Uma obra bidimensional composta por linhas, olha aí, linhas, pontos e formas, ok? E agora nós vamos ver alguns desses materiais que são utilizados para desenhar. Vamos ver? Então, aqui existem várias técnicas e vários materiais, não é verdade?
para fazer o desenho. E a escolha dos materiais utilizados está relacionado com a mesma. O desenho existe desde a pré-história, como eu apresentei para vocês no início da aula, como forma de manifestação estética e linguagem expressiva, porém, obteve status de arte durante a Idade Média. Aí na imagem vocês estão vendo alguns materiais que são utilizados para desenhar, mas você também pode criar os seus pigmentos naturais, como o homem da pré-história fazia. Aí nós temos flores, nós temos jenipapo, nós temos o carvão, nós temos o urucum, que pode ser produzido tinta, não é verdade? Então, e quais são esses tipos de desenhos que nós podemos utilizar? Vamos ver alguns tipos de desenho? Vamos lá. Nós temos o desenho de imaginação, gente. O que é um desenho de imaginação? Tem um exemplo aí, vocês estão vendo, né? Um desenho de imaginação que é feito só com grafite. Então, o desenho de imaginação é desenhar o que você quer, que vem do coração em ilustração e fazer aquilo que manda. Desenho livre é fazer um desenho que vem à sua cabeça, tipo um desenho que você solta toda a sua imaginação e criação, imagina as coisas reais ou inventadas por você. Olha aí o desenho. Inventado uma águia, né? Pousando nos braços do desenhista, quer dizer, ele está imaginando isso. E ele colocou através do desenho. Então, é o desenho de imaginação. O que é um desenho de observação? Vamos ver? O desenho de observação é facilmente definido como desenho ou pintura da vida, né? A prática de esboçar uma tigela de frutas, natureza morta, o desenho de um modelo figurativo, ou o desenho de uma cena de rua, campos, rio, paisagem, são exemplos de desenho de observação, ok? Então, aí é o conceito de desenho de observação. Vamos ver agora o desenho animado. Vamos lá? Desenho animado. O que é um desenho animado? Refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente, podendo ser gerado por uma computação gráfica, quer fotografando uma imagem desenhada, quer repetidamente fazendo-se pequenas mudanças a um modelo. Aí, o que nós vamos ver? O desenho animado, gente, vocês sabiam que para fazer um movimento, simples movimento, precisa de mais de 75 desenhos. Para fazer isso aqui no desenho animado, eu precisaria mais ou menos de 300 desenhos para fazer esse movimento no desenho animado. Também nós temos o desenho cego. O que é o desenho cego? Vamos ver o conceito? Vamos lá? Desenho cego é quando o artista deseja alterar as imagens do desenho, pode utilizar o desenho cego, observando a imagem que pretende flagrar e desenhando sem olhar para o papel. Exige conhecimento perfeito do desenho e destreza nos traços. Então, ele está observando e vai colocando no papel. E ele vai fazendo chamado esse desenho cego, ok? Aí nós temos o desenho técnico. Vamos ver? Olha aí, né? O desenho técnico. Isso aí parece uma fotografia. Então, a diferença entre desenho artístico e desenho técnico é o que, primeiro, é capaz de produzir emoções e retratar o mundo do artista. Já o desenho técnico facilita, descreve e apresenta uma ideia por meio de regras e procedimentos. Nós podemos colocar como exemplo de desenho técnico também a planta de uma casa que o engenheiro e o arquiteto faz, né? Eles desenham, é super técnico aquele desenho, porque vai ser construído, não tem nada artístico, mas sim técnico. Aí nós temos o desenho de memória. O que seria o desenho de memória? Desenho de memória é o desenho produzido utilizando apenas as imagens que estão guardadas na mente ou memória. Trata-se de um esboço rápido de uma ideia inicial, desenhando após um período de atenta observação do objeto em questão. É como se fosse uma paisagem. Você observa uma paisagem e depois você vai para sua casa e você vai o quê? Lembrar do que você viu e vai colocar lá no desenho, né? Que é chamado de desenho de memória. Você vai utilizar diversos materiais.
mas o seu desenho vai aquele que ficou na sua memória. Desenho de cartoon. O que é o desenho de cartoon? Cartoon é um desenho humorístico, animado ou não de caráter extremamente crítico, que retrata muito sinteticamente algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Nós temos aí as histórias em quadrinhos, principalmente Batman, Super-Homem, né? E outros desenhos que vocês devem gostar. Então, esse é o desenho de cartoon, ok? E aí nós temos o quê? O desenho falado. Desenho falado, geralmente quem utiliza muito são os policiais. Quando alguém vai descrever alguém que vai ser procurado ou pela polícia, ele fala, olha, ele era assim, assim, e o desenhista vai fazendo, né, conforme o outro vai falando, ele vai desenhando, é o desenho falado. Mas também existe aí a história em quadrinho, o que é? Eles estão falando, se comunicando também, né? Que você lê a história, que é o desenho em quadrinho, não é verdade? Que está aí do lado também. E aí o desenho falado consiste em reproduzir fielmente o que está sendo narrado, ou seja, o desenhista tenta buscar ao máximo de perfeição ao conteúdo narrado, ok? E aí nós temos o quê? O desenho digital, tá? E aí o que é o desenho digital? O desenho digital é uma técnica de ilustração utilizada por artistas para a criação de seus desenhos no computador, usando todo o mecanismo do computador, todas as ferramentas. O ilustrador tem acesso a uma tela virtual e as ferramentas digitais como pincéis que simulam diversos tipos de texturas de tintas como óleo, aquarela e acrílica. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês viram que existem vários tipos de desenho, certo? E esses desenhos, existem as técnicas e os materiais que são utilizados para você fazer. Qualquer desenho você pode utilizar, né, a técnica que você quiser, o material que você quiser. E aí eu trouxe para vocês como é que trabalha um dos profissionais aqui, que trabalha conosco, da produtora, que faz o desenho digital. Ele utiliza essas tintas, mas tudo virtualmente. Vamos ver um desenho digital, que é um cartoon? Vamos lá? Olá, eu me chamo Ramon, sou ilustrador no Estúdio 76 e dentre muitas coisas que eu faço aqui, a caricatura é uma delas. A caricatura, ela tem um processo bem interessante e também bem divertido. E a gente vai estar mostrando aqui um pouco desse processo para vocês. O processo de caricatura, ele funciona basicamente em observar o objeto a ser caricaturado, né? O objeto de estudo da caricatura é o caricaturado. Então, a gente precisa observar bastante e, a partir daí, abstrair aqueles pontos que são interessantes para se exagerar na caricatura, né? A caricatura vem do italiano, né? Que é caricare, e exagerar. Então, a gente trabalha exatamente esse conceito, né? De exagerar, tanto para mais ou para menos. O processo da caricatura, eu começo ele direto, sem o uso do esboço, né? Normalmente, em outros tipos de ilustração, eu costumo esboçar primeiro, mas a caricatura ela precisa ser um pouco mais fluida, né? Mais espontânea, então eu prefiro já ir direto fazendo o que a gente chama de line art, que é o traço, né? Então a line art é essa etapa do processo aqui, onde eu vou fazer todos os contornos, marcando tudo aquilo que eu quero exagerar, tudo aquilo que eu quero distorcer na figura a ser caricaturada. Depois dessa etapa concluída, eu passo para o preenchimento, onde eu vou colocar cor, onde eu vou diferenciar cada área a ser colorida. Por exemplo, aqui no cabelo, acrescentar degradê, iluminar o desenho, sombrear para dar volume. Basicamente é
essa é o processo que eu uso, né? Então, a line art, o preenchimento e luz e sombra. Muito bem, viram aí a professora Lúcia? Pois é, a professora Lúcia foi feita a caricatura da professora Lúcia utilizando apenas materiais digitais, na verdade, então tem todo esse recurso também agora. Professora, eu não sei desenhar. Todo mundo tem a capacidade de aprender a desenhar. Ninguém aprendeu sabendo fazer uma equação do segundo grau, todo mundo tem que exercitar. O desenho também é assim. Alguns têm mais habilidades e outros não, mas o exercício é a melhor coisa para se aprender a desenhar. Tá? Então não existe aquela pessoa, eu não sei. Você tem que praticar, você tem que exercitar. Tá? Tudo na vida é assim, para você ter uma habilidade, para você ser um profissional, dos melhores profissionais, você tem que exercitar, você tem que estudar, senão não adianta.